decisão que envolve família, que envolve saúde, que envolve negócios, né? A nota publicada pelo Marcelo Marques na sua rede social ontem exemplifica isso, né? Saúde, família e negócios, né? Saúde, acima de tudo, para ter como aguentar, ou em tese teria que aguentar, né, a empreitada de um triênio. Família, que se sentiu pressionada, se sentiu até um pouco assustada com toda a exposição, com tudo aquilo que envolve, né, ser presidente do Grêmio. E o business dele, a empresa dele, de não querer se ausentar efetivamente dos afazeres dele, e se colocou nessa posição. O que mais importa agora nesse momento, efetivamente o que o torcedor do Grêmio quer se importar, é justamente com a eleição que está em total aberto, né? A gente tem aí possibilidades da volta de Paulo Calef ao pleito, que é bem possível, né? Com aquela chapa que ele já tinha divulgado e com os nomes que o cercavam, né? Que são ídolos do Grêmio, que é o Darley e o Maicon. Tem a possibilidade aí do Dutra Júnior ser, né, o provável candidato à presidência com o apoio do mesmo Marcelo Marques, né, como conselheiro. Esse é o ponto principal dessa questão agora. A desistência, claro que frustra pela segunda vez a torcida do Grêmio, que em parte entendeu os motivos e que em parte ontem nas redes sociais ficou muito chateada e, acima de tudo, até quase revoltada com esse movimento do Marcelo. Mas o que interessa hoje, efetivamente, aqui é a eleição que está em aberto, né? Resta saber agora, vai ficar nesse duelo entre Dutra e Paulo Calef? Paulo Calef vai voltar? Pelo que eu pude apurar ontem com algumas pessoas, é bem provável que Paulo Calef volte realmente ao pleito e que a gente tenha uma eleição extremamente, agora sim, disputada, porque a eleição estava de favas contadas, né, o pleito estava praticamente decidido. Agora o torcedor do Grêmio quer saber quem será e qual o melhor presidente para o próximo triênio, Felipe Gamba. Vamos lá, Bruno. Gamba, eu acho assim, ó, o Ribeiro Neto desde o início falou que o Marcelo precisava se comunicar melhor, precisava de alguém para ajudar ele nesse sentido. Eu acho que o Marcelo se comunicou mal, tá, quase que o tempo inteiro. Ele surgiu como um cara que tinha um sonho desde criança de ser presidente do Grêmio, com brilho nos olhos, prometendo um monte de coisa, iludiu a torcida até certo ponto. Eu sei que em nenhum momento foi má fé, evidente que não. O Marcelo é um grande gremista, é um baita cara, mas ele foi até certo ponto ingênuo por não conhecer tudo o que precisaria para ser presidente do Grêmio, e quando ele conheceu de fato, e acho que nem conheceu tudo, ele se assustou e viu que era melhor ele ficar como um torcedor comum, e isso ele mesmo disse. Só que aí ele já havia mexido e muito com o imaginário do torcedor do Grêmio. Aporte financeiro, reorganização do clube, tornar a instituição autossustentável, base forte, Roger Guedes, Everton Cebolinha, outras contratações. O Grêmio se tornava um clube promissor. O Grêmio se tornava um clube que queria crescer com o Marcelo para, quem sabe, igualar com o Flamengo e Palmeiras. O Grêmio estava deixando o Inter para trás e apavorado. Agora o Grêmio volta à estaca zero. Agora o Grêmio é o pobre de novo, digamos assim. Então eu acho que o Marcelo conduziu mal isso. Não por ter sido mal intencionado, evidente que não, mas ele conduziu mal. Ainda assim, quero aqui agradecer o Marcelo Marques, que comprou a arena do Grêmio, doou a arena para o clube. As pessoas não podem esquecer disso. Exatamente, é por isso que eu faço questão de trazer os dois lados. Ele ter conduzido mal, mas ao mesmo tempo valorizar a compra da arena. Isso era muito importante para o Grêmio. E isso está sendo muito importante. E ele não só comprou, como doou e como está administrando com excelência a arena. Já mudou muito o tratamento ao torcedor. O próprio gramado numa outra condição. Então, muito obrigado, Marcelo. Acho que deveria ser feita uma placa para o Marcelo Marques, inclusive, na arena, lá, uma homenagem para ele. Ele merece isso. E como disse o Pedro, agora é pensar no cenário político. Acho que vai ser uma eleição muito quente, principalmente entre Dutra e Calef. E acho que vai vir alguém da situação também, provavelmente o Rossato, Denis Abraão vai se colocar. Acho que em relação a pleito agora, muita coisa vai acontecer, Gão. Ribeiro. Olha só, gente, eu assino embaixo o que falou o Bruno, tá? Eu acho que realmente a coisa não funcionou em termos de comunicação. E eu sempre falei pro Marcelo Marques realmente que esse é um problema que ele tinha que resolver. Mas assim, ó, vamos lá, eu e você agora aqui. Quantas vezes você tomou uma decisão,
e voltou atrás sem convicção. Vamos lá, vamos ser honestos aqui. Na nossa vida aqui, quantas vezes tu tomou a decisão, mas aí por fatores externos, foi convencido. Mas não era isso, você voltou por influência externa. E foi o que aconteceu. O Marcelo Marques tinha tomado a decisão lá naquele primeiro momento. E aí, claro, a torcida veio, né, os seus parceiros vieram, mas ele já tinha tomado a decisão. Sabe por quê? Porque realmente ele cometeu não é um erro. Ele não sabia, cara, como é que era. E outra, tá? E aí foi o grande erro, na minha opinião. Ele passou algo que talvez ele não pudesse bancar, que é o que ficou, como se o dinheiro fosse infinito. Não, gente, o Marcelo Marques é um grande empresário, mas não é um bilionário como as pessoas estão falando. E essa coisa foi se criando um Frankenstein, cara. E não era verdade isso aí. Então o Marcelo Marques, eu vou dizer, tá, a pessoa não pode ser condenada por fazer o que quer. Não condene o Marcelo Marques por decidir. Ele decidiu por melhor para ele e para sua família. E ele está no direito de fazer isso. Ah, mas a torcida do Grêmio... Sim, essa consequência teve, que só o tempo vai diluir. Agora, como disse o Bruno, o torcedor do Grêmio, quando baixar a poeira, não se esqueça, esse cara aí comprou a arena do Grêmio. Esse cara comprou a arena do Grêmio. Então ele já fez pelo Grêmio. Ele já fez muito pelo Grêmio. Claro, ele viu que o futebol é cruel. Futebol é cruel, cara. Futebol de clube grande não tem crédito. Ele sabe, ou ficou sabendo, que na primeira derrota dele, as pessoas não iam nem lembrar do que ele fez. Porque o futebol é assim, entendeu? E talvez ele não esteja realmente preparado para isso. E talvez nunca esteja, tá? Nunca esteja. Então, eu entendo perfeitamente a decisão dele, tá? Ah, fica a frustração? Fica. Dá até mais responsabilidade para esse pleito do Grêmio, porque agora o que vão prometer os candidatos, né? É difícil, né? Tudo é menos. Tudo é menos, entendeu? Então, mas enfim, o Grêmio tem arena. O Grêmio tem arena, e isso é fato. Eu não isso sei se tudo mudar. é menos, não. Assim, vocês foram perfeitos, tá? Na análise de vocês. Dinheiro também. Vocês foram perfeitos, tá? Muito dinheiro, muito dinheiro. O meu ponto aqui, de verdade, tá? É uma curiosidade que eu tenho. O Marcelo Marques, como pessoa e empresário, foi quem deu à torcida do Grêmio a esperança de dias melhores, tá? Usando um português bem claro. Tá. Porém, eu não tenho a convicção que Marcelo Marques, apoiando um candidato X ou Y, transfere o apelo que ele tinha com a torcida do Grêmio automaticamente para esse nome. Não faz isso. Não faz. Não Sabe por quê? Claro, por quê? Porque era o Marcelo. Ele. Veja bem, não era o movimento, não era a chapa, era o Marcelo para além da política do Grêmio. Quando tu fala assim, ó, transfere... Como é que foi o termo? Transfere o apelo. O apelo, tá. Isso. Transfere o apelo igual? Não. Óbvio que não tem como fazer. Mas ajuda. Sem dúvida. Porque o Marcelo, ele está indicando o voto para a chapa que ele estava. Ou seja, Antônio Dutra Júnior, que deve ser confirmado como candidato. Pode ser criada uma... Não sei se uma narrativa ou, de fato, algo concreto, no seguinte sentido. O Marcelo vai ajudar... Se for o Rigo Dutra, também, e o Rigo também, financeiramente, se for o Dutra, talvez não ajude se for o Calef. O que eu não acredito. Sabe por quê? Porque o Marcelo é gremista pra caramba, velho. O Marcelo comprou a arena e agora que ele desiste, tá muito provado que ele comprou a arena pelo gremismo e não por uma vontade de ser presidente, algo pessoal. Cara, não, ele inclusive, comprou a arena no embalo. Talvez hoje... ele pensasse duas vezes. Não, mas esse cara não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Esse cara... 130 milhões. Esse cara poderia ter pego... Ele deu 10 milhões... Ele deu 10 milhões de euros na mão do presidente Alberto Guerra. Ele, na nota de desistência, elogiou o presidente Alberto Guerra.
Esse cara não tá pensando... Sério, eu discordo muito de quem acha que o Marcelo é um malandro que pensava no clube. Não, o cara tá esse errado. cara é gremistaço, sempre pensou no Grêmio. Eu não tenho dúvida de que ele é gremista. tudo. Eu não tenho dúvida de que ele é gremista, tá? É assim, eu não tenho dúvida de que ele é gremista, eu não tenho dúvida de que ele é bem intencionado, eu não tenho dúvida de que ele fez isso pelo gremismo que ele tem. Agora, a gente tem que tirar do Marcelo e pensar na torcida. Eu fiz aqui, há um tempo atrás, uma pergunta. E o Marcelo, ele realmente seria o melhor presidente para o Grêmio? Não sabemos. Ninguém sabe. Por quê? Porque, na verdade, o torcedor ele está votando no imaginário do Pila. Claro. O torcedor, hoje, o torcedor não está frustrado pela gestão ou por tudo que o Marcelo poderia dar como empresário, gestor e tudo mais. Política de futebol, ele está falando... Ele só queria saber do Ele jogador tá que ele ia falando, o contratar. torcedor está frustrado porque hoje, como disse o Bruno, o Grêmio volta a ser pobre. O torcedor está frustrado porque hoje ele acha que amanhã, por exemplo, na janela, quando abre agora a janela de verão, ele não vai ter dinheiro para contratar ninguém. Beleza, vai ter os aportes do Celso Rigo, vai ter os aportes do próprio Marcelo, só que dinheiro... Não é só isso que faz o futebol. O Marcelo pode ser um excelente gestor da Marquespan. Esse é um baita ponto. Ele pode ser um excelente empresário, mas quem garante que ele seria um excelente presidente? Não, mas não tem garantia, até porque ele teria que lidar com política. E isso para mim, e ele não queria. E isso para mim é a pior coisa. Isso para mim é a pior coisa que ia acontecer na eleição do Grêmio. Todos os candidatos retiraram candidatura porque não iam concorrer, não com o gestor Marcelo Marques. O dinheiro do porque Marcelo. não iam concorrer com o dinheiro do Marcelo Marques. Da Claro, o cara que comprou a exatamente. arena. E ele falava mais do que isso, Gamba. Ele falava realmente em organizar o clube. Ele não falava assim, vou botar dinheiro. Não, vou botar dinheiro inicialmente. Só que eu tô falando da torcida. Perfeito. Vou organizar, vou estruturar, vou apostar na base. Só dizer uma coisa, o Marcelo Marques ele tinha um plano de enxugar muitas coisas do clube, justamente para deixar ele saudável. Uma coisa no cenário político ali, voltando àquilo que eu estava conversando com o Bruno aqui, tá? Por mais que eu reconheça que ele não vai conseguir transferir para o candidato que ele for apoiar todo o apelo que ele teve da torcida do Grêmio, eu preciso reconhecer que Antônio Dutra Júnior, sem o surgimento de Marcelo Marques, era a partir de agora, com o surgimento de Marcelo Marques, é outro. É protagonista no processo eleitoral com a presença de Marcelo Marques. Por que ele é favorito? Está em aberto a eleição. Também, mas essa é a minha opinião. Eu acho que ele é favorito exatamente porque a eleição é só... Quando é que é a eleição? Em outubro, né? A votação do pátio é novembro. E é em novembro do pátio, tá? Isso. Até lá, tu constrói a seguinte narrativa. Eu tenho 2 investidores. Na minha Quem chapa. são? A minha chapa é um trio. 2 investidores, tá? A minha chapa é um trio. Ele, o Rigo e o Marcelo Marques. O Calef, o Denis Abraão, eles vão ter que achar algo parecido. O Paulo Calef, eu vou preservar a fonte, obviamente, mas o Paulo Calef também tem investidor muito, mas extremamente forte. Não se compara com o Marcelo. Nada se compara com o Marcelo. Eu não estou comparando, eu só estou dizendo que o Paulo Calef também tem um investidor muitíssimo forte. Gente, vocês estão ignorando a realidade. Eu não estou. Os dois nomes que nos últimos anos mais deram esperança para a torcida do Grêmio são Celso Rigo e Marcelo Marques. Esses nomes juntos com Antônio Dutra. Perfeito, mas esses dois nomes também colocaram dinheiro na própria gestão atual. Sim, é verdade. Claro, mas são os nomes. Então, teoricamente, o que tu pode dizer é o seguinte... Eles vão estar atrelados ao Antônio Dutra. Isso não quer dizer que ele não vai ajudar o Calef. No contexto político, sim. O Ernest, mas no contexto político, eu não tenho dúvida. É inevitável que o torcedor não pense assim, é muito mais fácil que ele ajude com os caras que ele tava do que com outro cara. É inevitável que o torcedor pense isso. E sobre outros que o Calef também dizia que tinha, por que nunca ajudaram o Grêmio? O torcedor faz essa análise, entende? Os caras são grandes investidores. Tá, mas por que nunca ajudaram o Grêmio? Trouxe o Soares. O Marcelo... Não. Quem trouxe o Soares foi o Marcelo. Ajudou no processo. Não, tu tá falando dos investidores. Não, tá. Tu citou investidores com o Calef. Sim. Por que esses caras nunca colocaram dinheiro no Grêmio? Quem já colocou em diferentes momentos foi o Marcelo e foi também o Rigo. Uma coisa rápida que eu quero falar só sobre que o Marcelo se equivocou ontem foi o seguinte. O Marcelo ontem ofuscou a vitória no Grenal.
Assim como antes havia ofuscado a contratação do Arthur, a apresentação, melhor dizendo, do Arthur, que estava falando na entrevista coletiva e o Marcelo lançou um vídeo dizendo que estava voltando atrás. E o Arthur é uma grande contratação. E ontem, mais uma vez, ele ofusca um dos raros momentos de felicidade da torcida do Grêmio. Então eu acho que o Marcelo realmente é muito bem intencionado, um baita gremista, que tem que ser aplaudido de pé, uma placa para ele na arena. Muito obrigado mesmo, terá o carinho eterno da torcida do Grêmio, mas algumas vírgulas a gente precisa colocar por uma questão de justiça, e acho que essa foi uma que ele acabou se equivocando. Desejo o sucesso, o maior sucesso do mundo para o Marcelo Marques, e tomara que